Qual a renda necessária para fazer o seu financiamento imobiliário? Então nesse vídeo eu vou mostrar para você quanto você precisaria de comprovar de renda para fazer o seu financiamento em vários valores, tá? Em 100 mil, 200 mil, 300, 500 e 1 milhão. E além disso, vamos falar um pouquinho de comprovação da renda também e mostrar na prática para você essas simulações. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano. Hoje a gente vai falar então da renda no financiamento imobiliário. Quanto que a gente precisa comprovar de renda em diversos valores financiados aí, uma média, para ter uma base, mas assim, uma base bem próxima e bem realista. Inclusive mostrando para você ali um pouquinho da comprovação de renda e dentro disso, né, eu vou mostrar para vocês na prática essas simulações de financiamento e aí você vai entender como que são formadas essas prestações, como que o banco vai apurar a sua renda e qual a renda necessária para fazer o seu financiamento. E você vai ver também que não é só a sua renda que vai impactar nisso, porque tem muitas outras coisas, como o prazo possível, a idade do comprador, a taxa de juros. Então, nós vamos entrar no detalhe para te mostrar certinho aqui para não ter erro, beleza? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui pra gente. Então, eu vou compartilhar minha tela com você aqui para a gente fazer essa simulação junto. E aí você vai entendendo aqui como que funciona, tá? Então, vamos lá colocar aqui um valor do imóvel de 200 mil, tá? Então, beleza. Aí a gente tem que lembrar que o financiamento máximo nos bancos hoje é de 80% do valor do imóvel, tá? Dessa forma, seria um financiamento máximo possível de 160 mil nesse caso, tá? Porém, a gente vai fazer aqui um número redondo. Vamos fazer então um financiamento de 100 mil, essa simulação. Vamos imaginar que o comprador mais velho tenha 40, vamos colocar um pouco mais novo, vai? 30 anos de idade, aí a gente teria um prazo máximo de 35 anos. Isso é uma coisa que vai impactar diretamente quando a gente começar a aumentar a idade do comprador. A gente fizer essa simulação de 100 mil para o comprador, por exemplo, de 60 anos de idade, prazo máximo vai ser de 20 anos, o que vai causar um aumento da prestação, tá? Mas a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Então vamos lá, um prazo aqui, vamos colocar um prazo de 35 anos, já que a gente quer saber qual que é a renda mínima, então a gente tem que pegar a parcela mínima, e a parcela mais baixa vai ser sempre no prazo mais longo, mesmo que às vezes a gente não está contando isso aí de montante de juros pagos no final. A gente está falando só aqui então referente à menor parcela inicial. Aí a gente pegou essa taxa de 10,49 para você entender, porque ela é a taxa mínima hoje dos bancos privados, tá? O Itaú tem até a taxa 10,39, mas é ainda muito pouco passada, muito pouco repassada, mais para cliente personalizado. Então vamos usar esse 10,49, que a maioria dos bancos privados concede para os seus clientes, tá? Não é todo mundo que consegue, mas beleza, é uma taxa que aí não é tão difícil de conseguir, entendeu? Então vamos lá, mostrar para vocês então como que ficaria aqui no nosso simulador. Então seria aqui a prestação inicial de R$ 1.096,28, parcela final de 251, renda necessária aqui para aprovação desse financiamento, 3.288,83. Ela basicamente, a renda, ela vai ser 3 vezes o valor da prestação, tá? Eu falei, pô, Ricardo, então tá simples, não preciso mais continuar vendo o vídeo. Não, porque aí tem algumas coisas que vão impactar. Se a gente começa a aumentar a idade do comprador, vai fazer com que o prazo máximo diminua e também com que os seguros que estão embutidos nas prestações, que são seguros de DFI, danos físicos ao imóvel, e o seguro MIP, de morte ou validez permanente, principalmente o seguro MIP, que ele aumente, né, de acordo com a idade vai aumentando. E aí isso faz com que o valor necessário da renda também aumente, porque vai aumentar o valor da prestação. Vou mostrar para vocês, ó. Então aqui no financiamento de 100 mil, aqui a gente estava com um comprador com 30 anos, parcela de 1.096. Vamos aumentar para 40 anos de idade, a gente vai ver que a prestação inicial já vai passar para 1.110. Não é uma diferença tão grande, porque de 30 para 40 o reajuste aí dos seguros não é tão grande. Agora, se a gente passa, e ainda o prazo máximo, né? Isso é importante, e o prazo máximo continua sendo os 35 anos, beleza? Por quê? Porque esse prazo máximo ele é calculado com a idade da pessoa hoje até que ela complete 80 anos de idade, limitado aos 35 anos de prazo máximo, certo? Ou seja, 40 anos, com 35 daria 75, então maravilha. Agora, uma pessoa, por exemplo, vamos lá, de 50 anos de idade, já não vai conseguir com prazo de 35 anos, porque aí o prazo, a diferença para que ela consiga chegar nos 80 anos é de 30 anos, certo? Então, vamos colocar o prazo aqui máximo para a pessoa de 50 anos, um prazo de 30 anos de financiamento, que seria o prazo máximo para essa pessoa. Aí a gente vai ter uma parcela inicial em 30 anos de 1.188. Não subiu tanto, se você ver, tá vendo? Baixou 5 anos, subiu um pouco mais de juros, ela vai ter uma renda necessária inicial de 3.564.
Se a gente diminui o prazo, fala, não, não quero fazer em 30 anos, quero fazer em 20 anos. Em 20 anos a prestação já vai subir e a renda, tá vendo? A prestação inicial foi para 1.327 e a renda inicial para 3.981. Se a gente sobe mais ainda a idade do comprador, uma pessoa de 60 anos, ó, a parcela inicial já dá 1.421 num prazo máximo de 20 meses, tá? Num prazo máximo de 20 anos, aliás. Então, aí a renda necessária seria de 4.265, tá? Então tá visto aqui, essa aqui em 100 mil para a gente ter uma noção. Vamos voltar aqui para a pessoa com idade de 30 anos e no prazo máximo de 35, a gente vai colocar agora então o valor do financiamento de 200 mil reais. Então eu vou colocar aqui o imóvel de 300 mil. No imóvel de 300 mil, seria um financiamento máximo de 240 mil, como eu falei, né? Com 80% de máximo. Mas vamos lá, no financiamento de 200 mil, você teria uma parcela inicial base de 2.187, o que faz com que você tenha que comprovar 6.561 de renda. Tá? E aí tem um detalhe muito importante, muito legal, quando a gente faz as simulações aqui na CSM, a gente sempre vai te mandar inicialmente, mesmo que a sua simulação de prazo máximo seja em 420 meses, eu sempre vou te mandar inicialmente em 360 meses, porque você vai economizar muito dinheiro com isso, porque você pagando em 360 meses, você paga 5 anos a menos de juros e pouca diferença aumenta na prestação inicial. Quer ver? Vou mostrar para você como é que fica. Se você pegar aqui, ó, em 35 anos, né, são 420 meses, sua prestação inicial no financiamento de 200 mil ficaria 2.187, tá? Se você fizer essa mesma simulação, em vez de 420 meses, que são 35 anos, fazer em 30 anos, 360 meses, sua prestação inicial vai para 2.266. Então, ó, 35 você tinha 2.187, 30, 2.266. Não chega a R$ 80 de diferença que você tem de pagar de parcela. E aí você acaba ganhando 5 anos de juros. Dá para fazer a conta aqui, ó. Quer ver? Essa conta aqui é bem tranquila de fazer. A gente tem aqui nesse simulador nosso aqui, ó, em 30 anos, então você vai ter total de juros de 301 mil, certo? Em 35 anos, você vai ter um total de juros de 351 mil. Então você pagou aí 51 mil a mais de juros, né? E no somatório total das prestações, uma você pagaria 511, na outra você vai pagar, então, 563 mil no final, tá? Então, olha, é uma diferença gigantesca, né? Que você vai economizar aí de juros, né? Mais de 50 mil reais. Então, que dá uma diferença muito grande. Bom, beleza. Temos aqui essa simulação, então, para financiamento de 200 mil em uma pessoa de 30 anos. Vamos pular, então, lá para uma pessoa de 50, né? Que aí já começa a dar diferença. Em 35 anos não dá um máximo de 30 anos. Então, aí a prestação inicial iria para 2.370, certo? Então, aí teria uma renda necessária de 7.112. Se o comprador, então, tiver 60 anos, aí seria um prazo máximo de 20 e uma prestação inicial de 2.838, tá? Você vê que os seguros eles sobem. É importante você saber que esses valores dos seguros, das simulações, elas vão variar um pouco de banco para banco. Esse nosso simulador aqui ele dá uma base, tá, da média do mercado hoje. Mas aí, para ver no seu caso em específico, entre em contato com a gente aqui, que a gente faz as simulações para vocês sem compromisso, sem custo nenhum. Inclusive, o nosso trabalho todo, desde a assessoria inicial até a emissão do contrato, a gente faz todo o processo de contratação para você. Não tem custo absolutamente nenhum para você, tá? Nós somos remunerados diretamente pelos bancos e não entra nenhum centavo no seu financiamento. Então é maravilhoso, a gente faz tudo para você não ter dor de cabeça. Só chamar a gente aqui pelo nosso site, www.csmassessoria.com.br ou pelo WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo e nos comentários, beleza? Aí, voltando aqui então, a gente vai ter esses valores. Se a gente fizer, por exemplo, uma pessoa com 65 anos, subindo um pouquinho a idade, prazo máximo vai ser de 15 anos, né? 180 meses. Aí você vê lá que a parcela inicial vai para 3.125 e a renda necessária para 9.977. 10 mil praticamente, né? Então, vamos voltar agora, vamos lá pegar um financiamento de 300 mil, que hoje é a média do mercado, dos financiamentos que a gente faz, né? A grande maioria está em torno aí de 280, 320, então a média de 300 mil. E aí vamos botar um imóvel de 500 mil. O imóvel de 500 mil, o financiamento máximo seria de 400, mas estamos financiando 300 mil, tá? Vamos colocar aqui, ó, começando de cima para baixo, então. Comprador com 65 anos, poderia fazer em 15 anos, teria uma prestação inicial de 4.991 e teria que comprovar uma renda de 14.974. Fosse um comprador com 50 anos,
Vou colocar aqui, então, um prazo máximo de 30, para a gente ver a menor parcela possível. Uma parcela inicial de 3.559, precisando comprovar uma renda de 10.670. Mudando a idade do comprador lá para baixo, então, para os 30 anos, né, que a gente estava vendo inicialmente. Vamos lá, cadê o 30? A gente vai ter uma prestação inicial, então, aí de 3.402 e precisar comprovar uma renda de 10.207 em 30 anos. E no prazo máximo 35 fica uma prestação inicial de 3.283 com renda de 9.949. Não muda muito, tá vendo, né? De 30 para 35 anos. E agora, nessa mesma condição, a gente pode fazer essa simulação para um imóvel, para um financiamento de 500 mil. Então a gente vai colocar aqui, um imóvel 800, financiando 500, certo? Então aí a gente vai ter, manter a mesma taxa, a mesma condição, né? Só para base da gente comparar mesmo, com a idade do comprador mais velho de 30 anos e com prazo máximo de 35, uma parcela inicial de 5.470 e uma parcela final de 1.244, sendo a renda necessária para aprovação de 16.410. E na sequência, depois que eu mostrar as simulações aqui, eu vou falar para vocês ainda da comprovação da renda, como que é feita, hein? Então segue comigo aqui até o final, porque é muito importante para você na hora que você for fazer lá a comprovação do seu financiamento, tá? Então, vamos lá. A gente está então falando aqui dessa simulação de 500 mil, com um comprador de 30 anos de idade. Vamos lá para o comprador, então, agora de 50 anos de idade, tá? Então, 50 anos, prazo máximo vai ser de 30 anos, com prestação inicial de 5.930, precisando comprovar uma renda de 17.790. E se fosse o comprador de 60 anos, com prazo máximo de 20 anos, seria a parcela inicial de 7.098, precisando comprovar uma renda familiar aí de 21.294. Tá? Vê que dá, né? Começa a subir bastante. Vê que o seguro MIP ele dá um salto bem grande aqui de um para o outro. E aí a gente pode ver agora, então, como eu falei, de 1 milhão, tá? Vamos botar então um imóvel de 1,5 milhão. Você financiando 1 milhão. Com uma idade de 60 anos, num prazo de 20 anos, sua parcela inicial vai ser de 14.190, tá? Tem que comprovar uma renda aí de 42.570, bastante coisa. Se a gente baixar a idade aqui para 50 anos, a gente vai ter... Cadê os 50? Tá aqui os 50. Vai ter aí um prazo máximo de 30 anos. Uma parcela inicial de 11.954, tá? 11.854. E a renda necessária 35.564. E aí, com 30 anos, num prazo máximo de 35, a gente vai ter uma parcela inicial de 10.935 e a renda necessária de 32.805 para aprovação, tá? Então aí, legal, deu para você ter uma noção bacana de quanto precisaria de renda, como que a renda é afetada pelo prazo, como que o prazo é afetado diretamente pela idade, né? E essa comprovação de renda, afinal, como é que a gente vai fazer? A maioria dos bancos vai aceitar o imposto de renda, vai aceitar não, é obrigado a aceitar o imposto de renda, né? E eles vão pedir também, pode pedir, se for assalariado, os 3 últimos olerites, se você for autônomo ou profissional liberal, os 3 últimos extratos de conta corrente pessoa física. E para empresário, dependendo do banco, pode te pedir a declaração de faturamento da sua empresa, ou o imposto de renda da pessoa jurídica, ou a declaração ainda do Simples Nacional, tá? Vai ser apurado uma média da sua renda ou faturamento nos últimos 3 meses. E aí é sempre descontado, por exemplo, picos ou baixas de renda, né? Então você tem uma média lá, num mês você recebeu 5 mil, no outro mês 5 mil, no terceiro mês você recebeu 12 mil. Esses 12 mil desconsiderado vai ser considerado a média dos 5 mil, tá? Então, mais ou menos assim, com base nisso, dá pra gente pensar, entender, ter uma noção de quanto você pode, que imóvel você pode buscar, de que faixa de financiamento você pode procurar. Mas é muito importante você lembrar que nos vídeos aqui a gente procura ensinar você do básico, né? Ensinar você do funcionamento para você também não ser enganado, para você ter uma noção legal. Agora, para você fazer o seu financiamento, que é um dos negócios mais sérios da sua vida, né? Que é a aquisição de um imóvel, você tem que buscar um profissional, você tem que fazer isso com alguém que realmente entenda. Você, por exemplo, está com algum problema de saúde, alguma coisa, você vai no médico, né? Então você tem que procurar, da mesma forma, um profissional que entenda daquilo que você quer resolver, que nesse caso é o financiamento imobiliário. E a gente está aqui para isso. E o melhor de tudo, nosso atendimento não tem custo nenhum para você, tá? Eu vou fazer questão de tratar do seu negócio aqui, tratar do seu caso, junto com a minha equipe, para a gente dar um melhor atendimento e ver para você as melhores condições de financiamento, condições de aprovação, tá? Existe uma certa flexibilidade em alguns casos referente à renda, então também não precisa levar assim tão ao pé da letra. Lógico, né? A regra é essa, mas toda regra tem como a gente tentar explicar para o banco algumas situações, né? E isso vai depender muito da maneira como a gente faz isso
como a gente explica isso, e a gente aqui já tem prática de mais de 12 anos. Então, chama a gente aqui no WhatsApp, que eu já passei, que está aqui na descrição dos vídeos, ou nos comentários, ou no nosso site lá no www.csmassessoria.com.br, que vai ser um prazer atender você aqui, tá bom? Se tiver alguma dúvida pontual, também pode deixar nos comentários, que eu faço questão de responder todo mundo. E para você que ficou comigo até o final, mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo.